A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje, dia 24 de março, é o dia 130 do nosso propósito de leitura da Bíblia dentro de um ano. A leitura de hoje se passa pelo segundo livro das Crônicas, dos capítulos 28 ao 30. Hoje também é o 27º dia do nosso propósito de 30 dias de busca pelo Espírito Santo. Então, hoje, faça o seu jejum, ore a Deus durante o dia, pedindo mais Espírito Santo. Entregue o seu melhor a Deus e saiba que Deus vai recompensar o seu esforço. Amém? Como de costume, vamos à leitura do texto de hoje para a nossa reflexão e depois da nossa leitura, eu quero orar pela sua vida. Então, segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 35. Enquanto você procura, deixe o seu like no vídeo, compartilhe com quem você ama, deixe um comentário se você assim sentir no seu coração e faça a sua parte. Compartilhe esse vídeo, chame pessoas que ainda não conhecem Jesus para participar desses propósitos, participar desses devocionais, porque eu tenho certeza absoluta que esses devocionais e esses propósitos podem alcançar a vida de pessoas e produzir salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então faça a sua parte e ganhe almas para o reino dos céus. Amém? Vamos lá? Segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 30, diz o seguinte: E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Esse texto que nós lemos nos conta sobre quando o rei Ezequias ele restaura os cultos e a ação do templo para a adoração a Deus, para o culto ao Senhor. Ele restaura Jerusalém, Judá espiritualmente. Porém, essa restauração, quando nós falamos de restauração espiritual, nós estamos trazendo algo que é muito comum no nosso dia a dia. Existem dias que nós nos enfraquecemos, existem dias que nós nos afastamos, existem dias que nós não temos a mesma motivação que tínhamos anteriormente. Principalmente no meio de um propósito de busca pelo Espírito Santo, se você, porventura, identifica que há um tempo atrás você estava melhor, você fica nessa pergunta, né? Poxa, naquela época eu sentia o Espírito Santo agir e hoje eu estou tentando recuperar esse tempo perdido. Mas como nós recuperamos? E para quem nunca teve experiência com o Espírito Santo, como alcançamos experiências mais profundas com o Espírito Santo de Deus? Nós vemos aqui no ato de restauração 3 pontos que faz com que fosse restaurada a conexão espiritual do povo. E esses 3 pontos, se aplicados na nossa vida, no nosso dia a dia, podem transformar o seu dia a dia e a sua forma de vida com Deus. Nós vemos que no início dessa restauração espiritual, o rei Ezequias, ele acorda de madrugada, chama os líderes da cidade e conversa com eles a fim de que todos eles o ajudem, todos eles estejam com ele nesse ato de restauração. Então ele sobe com esses líderes à casa do Senhor, todos eles trazendo os seus sacrifícios para que seja oferecido. Então, o primeiro ponto desses 3 pontos
é a determinação. Veja, a determinação de Ezequias não foi simplesmente dizer que queria restaurar Israel, no caso Jerusalém, né, e Judá, espiritualmente. Ele não disse, olha, eu quero que o povo seja restaurado, eu quero que o povo se conecte novamente com Deus. Não. Ele determinou e ele agiu de forma diferente para que isso acontecesse. O que ele fez? Ele se levantou de madrugada, ou seja, se dispôs, ele estava disposto, determinado a fazer algo. O que ele fez? Reuniu os líderes da cidade. Então, esse ato dele, despertar de madrugada, reunir os líderes, ele está falando, olha, vamos nos unir e subir à casa do Senhor. Então, o primeiro ponto é determinação. A determinação é aquele que verdadeiramente está determinado. Ele muda sua rotina para que aquele propósito seja alcançado. Ele quebra barreiras, ele conversa com as pessoas, ele se reúne com quem tem que se reunir, ele fala com quem tem que falar, ele deixa a vergonha de lado porque ele está determinado. E ele se movimenta. Então, a determinação na vida do cristão, na vida daquele que quer restaurar ou estabelecer uma vida espiritual verdadeiramente profunda, ela tem que passar por um ato de determinação. Ele tem que quebrar muitas vezes a rotina. Ele tem que ter essa união com as pessoas e se unir muitas vezes com pessoas que você não tem um mínimo de vontade, ou talvez até já tenha discutido, ou pessoas que não tenha uma intimidade muito grande com você. E também tem que estar disposto a se movimentar. Isso é determinação. O segundo ponto, a Bíblia nos diz que quando eles sobem com os sacrifícios, quem oferece esses sacrifícios foram os sacerdotes e os levitas. Então, o segundo ponto é assumir um posicionamento. Quem oferece sacrifício é o sacerdote e o levita. Nós vemos que Saul, tentando buscar a resposta de Deus, tentando buscar algo mais profundo com Deus, tentando ali buscar estabilidade para o povo espiritual e manter o povo conectado ao propósito, ele assume um papel que não era dele, oferecendo sacrifícios e holocausto. E quando Samuel chega e vê que o próprio Saul ofereceu, ele fala, o que você fez? Porquanto você fez isso, o Senhor. Então, veja bem, porque ele fez aquilo, o Senhor iria castigá-lo. Então, quando você decide verdadeiramente ter uma vida de profundidade, uma vida espiritual ativa, você se posiciona como o Senhor quer. Porque quando você está posicionado como o Senhor quer, Deus está em seu favor. Deus ele está pronto para te abençoar e para entregar nas suas mãos aquilo que você tem buscado. Mas quando você se posiciona de uma forma a qual Deus não mandou, então o Senhor ele se dispõe a te castigar, a tirar de você aquilo que ele tinha prometido, aquilo que ele tinha entregue, porque você não está verdadeiramente de coração nesse propósito. Então, primeiro ponto, estar determinado a fazer o que é necessário. Segundo ponto, estar posicionado, posicionada. E o terceiro ponto, estar
ciente e disposto a entregar sacrifícios a Deus. Como assim entregar sacrifícios a Deus? Nós sabemos que quando nos afastamos do Senhor, quando nós agimos segundo a nossa própria vontade, nós pecamos, nós irritamos a Deus, nós magoamos ao Espírito Santo, né? Nós chateamos o Espírito Santo. Então, quando nós decidimos que precisamos ter uma vida espiritual profunda, ativa, verdadeiramente viva em nós, conectados verdadeiramente com o Senhor, nós precisamos entender que precisamos sacrificar a Deus e nos arrepender daquilo que nós fizemos, das coisas e das atitudes que nós tomamos que desagrada ao Senhor. Mas o que nós devemos entregar, o que nós devemos sacrificar ao Senhor? Nós devemos sacrificar a Deus coisas que nos levam para longe de Deus. Mas como assim? Nós vemos aqui no texto que eles entregaram animais. E esses animais, quando eles são sacrificados e o sangue deles é derramado, ele pode encobrir o pecado. Ele pode gerar novamente conexão espiritual. Então, o ato de sacrificar o animal e aspergir o sangue do animal traz novamente conexão espiritual para o povo, o perdão daquele pecado. Então nós devemos sacrificar ao Senhor coisas que nos afastam da vontade dele. Entregar ao Senhor coisas que, quando são sacrificadas, nos aproxima novamente de Deus. Quando você para de fazer coisas que te afastavam do Senhor e você confessa o seu pecado, pede perdão, Deus te perdoa. Mas esse perdão ele é efetivo quando você se mantém unido ao Senhor. Então o que você tem que sacrificar? Muitas vezes você vai ter que sacrificar o modo de se vestir. Muitas vezes você vai ter que sacrificar uma amizade. Muitas vezes você vai ter que sacrificar as redes sociais se elas te levam para longe do Senhor. Nós vemos no Novo Testamento o texto que diz que é melhor entrar no reino dos céus com um único olho do que ir com os dois para o inferno. Ou entrar com um único braço no reino dos céus do que ir com os dois para o inferno. O que ele diz? Olha, se teu olho faz você pecar, arranque-o e lance-o fora. Então, se porventura a tua amizade te incentiva a beber, te incentiva a trair, te incentiva a se afastar do Senhor, então essa amizade deve ser sacrificada no altar a Deus. Fala, Senhor, eu estou deixando essa amizade por amor a Ti. Me perdoa dos meus pecados. Me perdoa, Pai, de tudo que eu fiz que me levou para longe do Senhor. Está conseguindo entender? Então, existem coisas que nós devemos sacrificar. Ano passado eu fiz um propósito e eu sacrifiquei tudo, eu e minha mulher. Por quê? Mesmo dentro da igreja, eu me deparei longe do propósito, longe da vontade de Deus. E eu falei, Senhor, eu preciso mais. Eu preciso que o Senhor me perdoe pelo tempo que eu perdi e eu preciso mais de Ti. Eu preciso viver o sobrenatural, experiências que eu ainda não vivi. E Deus falou comigo, olha filho, se você quer isso, então sacrifica tudo, faz o que você nunca fez. E eu e minha mulher fizemos um propósito. Eu, minha mulher e meu filho. 5 anos. Fizemos um propósito. Nós entregamos tudo. Tudo. E Deus nos deu
uma nova vida espiritual muito mais íntima. Nós conseguimos alcançar um outro nível espiritual. Nós conseguimos aprofundar a nossa visão de propósito. Mas como? Com determinação. Tomando o posicionamento a qual Deus nos ordenou e sacrificando a Deus. Então, quando nós tomamos essas 3 atitudes, quando nós colocamos em prática esses 3 pontos, Deus mudou o nosso nível espiritual. Para você ter uma ideia, meu filho de 5 anos, ele estava entregando profecia para mim e para minha esposa. Meu filho de 5 anos estava sendo usado por Deus. Ele entrava numa casa, às vezes a gente ia visitar algum irmão, orar. Meu filho de 5 anos, ele estava tendo visão espiritual de olhar e ver ponto de contato espiritual que o inimigo estava usando para abater a família. Meu filho de 5 anos foi usado por Deus para falar comigo. Então, eu recebi novos dons, a minha mulher recebeu uma quantidade enorme de dons ao ponto de transbordar de uma forma sobrenatural, qual eu nunca tinha visto acontecer na vida dela. Então, se você quer mudar o nível, ou então retomar a vida espiritual que um dia você teve, se você quer ter uma nova perspectiva de propósito, coloque em prática esses 3 pontos. Aqui, usando essa palavra, claro, eu não estou dizendo algo que eu acho. Eu estou dizendo algo direcionado pelo Espírito Santo. Algo que eu vivi e que eu tenho testemunho para contar. Então, se você verdadeiramente quer ter uma mudança na vida espiritual, acessar um novo nível espiritual, faça o que eu estou te dizendo. Se dedique ao máximo, mude sua rotina, se posicione, entregue tudo aquilo que o Senhor te pedir. E eu tenho certeza absoluta que você vai receber muito além daquilo que você imaginou. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Hoje é o 27º dia desse propósito de busca pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza absoluta, Pai, que esse propósito foi direcionado pelo Senhor. E eu te peço, Deus, para que o Senhor venha derramar do teu Espírito Santo sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui comigo, fazendo esses devocionais, que estão ouvindo as ministrações, recebendo as orações. Derrama o teu poder e a tua unção sobre a vida dessas pessoas. Pai, eu quero te pedir, aviva no coração de cada uma delas o desejo do verdadeiro avivamento. Que o teu Espírito Santo venha produzir nelas um verdadeiro avivamento nos corações, um verdadeiro desejo, uma verdadeira sede de busca pelo teu Espírito Santo, a qual eles vão entregar tudo aquilo que o Senhor mostrar. Pai, eu te peço, mostre, Pai, para aqueles que estão verdadeiramente sentindo que precisam disso, precisam receber mais de Ti, precisam mudar a vida espiritual. Mostra o que eles têm que entregar para o Senhor. Pai, mostra como eles devem se posicionar e como o Senhor quer que eles estejam. E mostra, Deus, quais mudanças na rotina. Dê força para que eles consigam colocar em prática toda a determinação de busca pelo Senhor e nada venha conseguir impedir
essa movimentação espiritual que vai ser produzida dentro do coração deles e colocada em prática todos os dias. Em nome de Jesus, eu profetizo força espiritual. Eu profetizo sobre a vida deles autoridade, para que eles consigam repreender todo levante do inimigo que possa ocorrer, para impedir que eles coloquem em prática tudo isso que foi falado e pregado. Porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai mudar a vida de cada uma das pessoas que determinarem nos seus corações a realizar e pôr em prática o que foi ministrado hoje. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te peço para que o Senhor faça infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e coloque em prática esta palavra, em nome de Jesus. E eu tenho certeza absoluta que você vai vir aqui nos comentários contar testemunho. Deus mudou a vida da minha família em 15 dias. E eu vou te dizer, viu? Tudo que nós entregamos, Deus restituiu melhor ainda. Então, esteja pronto para fazer tudo quanto Deus te mandar. Porque Deus ele não desampara ninguém. Deus não desampara ninguém. Amém? Então, que Deus te abençoe. Estamos orando por cada uma das pessoas que estão aqui participando desses devocionais. E eu tenho certeza absoluta que Deus ele vai operar. Amém? Na vida de vocês. Até amanhã.